2. O Fundo Nacional de Desestatização será auditado por auditores externos independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários a serem contratados mediante licitação pública pelo gestor do fundo. Artigo 23. Será nula de pleno direito a venda, subscrição ou a transferência de ações que impliquem infringência desta lei. Artigo 24. No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade incluída no Programa Nacional de Desestatização, aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da Lei 8.029. Artigo 25. O gestor do fundo manterá assistência jurídica aos ex-membros da comissão diretora do Programa Nacional de Desestatização, na hipótese de serem demandados em razão de prática de atos decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido órgão. Artigo 26. A União transferirá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, 94.953.982 ações ordinárias nominativas, 4.372.154 ações preferenciais nominativas de sua propriedade no capital da Companhia Vale do Rio Doce. Parágrafo 1º. O BNDES, em contrapartida à transferência de ações pela União, pelo valor nominal equivalente ao plano de venda das ações, deverá alternativa e conjuntamente a critério do Ministro de Estado da Fazenda. Alínea A. Assumir dívidas caracterizadas de novadas da União, nos termos dos atos legais em vigor relativas ao Fundo de Compensação de Variações Salariais. Alínea B. Transferir à União debêntures de emissão do BNDES, Participações S.A., Banespar, de sua propriedade, com mesmas condições de rentabilidade e prazo das dívidas a que se refere a linha anterior. Parágrafo 2º. Não se aplica ao produto de alienação das ações de que trata o caput deste artigo o disposto no inciso 3 do artigo 6º e no artigo 13 desta lei, e na linha A, parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 8.177, alterada a Lei 8.696, com a redação ora vigente. Parágrafo 3º. As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, em nome do BNDES. Parágrafo 4º. Até 20 dias antes da realização do leilão público especial de desestatização da Companhia Vale do Rio Doce, será efetivada a transferência de 62 milhões de ações ordinárias nominativas do total de que trata o caput deste artigo, devendo as ações remanescentes ser transferidas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira do leilão. Parágrafo 5º. As condições complementares à concretização da operação de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República. Artigo 27. O BNDES destinará o produto da alienação das ações que lhe forem transferidas na forma do artigo 26, a concessão de crédito para reestruturação econômica nacional, de forma a atender os objetivos fundamentais do Programa Nacional de Desestatização, estabelecidos no artigo 1º desta lei, observados ainda que, inciso 1, as operações serão registradas no BNDES em conta específica. Inciso 2, as disponibilidades de caixa serão aplicadas conforme as normas emanadas do Conselho Monetário Nacional. Inciso 3, é vedada a concessão de empréstimo ou a concessão de garantias à administração direta e indireta ou fundacional, excetuando-se: a linha A, o repasse às empresas subsidiárias integrais do BNDES para a realização dos respectivos objetivos sociais. A linha B, os empréstimos ao setor privado de que participem na qualidade de agentes repassadores, instituições financeiras públicas.
Artigo 28. Aos empregados e aposentados de empresas controladas, direta ou indiretamente pela União, incluídas no Programa Nacional de Desestatização, é assegurada a oferta de parte das ações representativas de seu capital, segundo os princípios estabelecidos nesta lei e condições específicas a serem aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização, inclusive quanto a: inciso 1, disponibilidade posterior das ações; inciso 2, quantidade a ser individualmente adquirida. Parágrafo único. A oferta de que trata o caput desse artigo será de pelo menos 10% das ações do capital social detidas, direta ou indiretamente pela União, podendo tal percentual mínimo ser revisto pelo Conselho Nacional de Desestatização, caso o mesmo seja incompatível com o modelo de desestatização aprovado. Artigo 29. A participação dos empregados na aquisição de ações far-se-á opcionalmente por intermédio de clube de investimento que constituírem para representá-los legalmente, inclusive como substituto processual, observada a regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários CVM. Artigo 30. São nulos de pleno direito contratos ou negócios jurídicos de qualquer espécie, onde o empregado figure como intermediário de terceiro na aquisição de ações com incentivo, em troca de vantagem pecuniária ou não. Parágrafo 1º. O clube de investimento tem legitimidade ativa para propor ação contra os envolvidos nessa operação fraudulenta, retendo os correspondentes títulos mobiliários se estatutariamente disponíveis. Parágrafo 2º. O Ministério Público, em tomando conhecimento dessa ação judicial ou instado por representação, adotará as providências necessárias à determinação da responsabilidade criminal, bem como solicitará fiscalização por parte da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Instituto Nacional de Seguro Social, sem prejuízo de inspeções por órgãos estaduais, distritais ou municipais, no âmbito de suas competências, com vistas à identificação dos efeitos produzidos pela mesma operação. Artigo 31. Os artigos 7, o caput e os parágrafos 1º e 3º do artigo 18 e o artigo 20 da Lei 8.036 passam a figurar com as seguintes alterações e acréscimos. Artigo 7º. Artigo 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês de rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. Parágrafo 1º. Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa, depositará este na conta vinculada do trabalhador do FGTS importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos pelos respectivos juros. Parágrafo 3º. As importâncias de que trata este artigo deverão constar da documentação comprobatória do recolhimento dos valores devidos a título de rescisão do contrato de trabalho, observado o disposto no artigo 477 da CLT, eximindo o empregador e exclusivamente quanto aos valores discriminados. Artigo 20, inciso 1. Despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada com o depósito dos valores de que trata o artigo 18. Inciso 12. Aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização, regidos pela Lei 6.385, permitida a utilização máxima de 50% do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção. Parágrafo 6º. Os recursos aplicados em cotas dos fundos mútuos de privatização referidos no inciso 12 deste artigo
serão destinados a aquisições de valores imobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização instituído pela Lei 8.031 e de programas estaduais de desestatização, desde que, em ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo Conselho Nacional de Desestatização. Parágrafo 7º. Os valores imobiliários de que trata o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos pelos respectivos fundos 6 meses após sua aquisição, podendo ser alienada em prazo inferior parcela equivalente a 10% do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei 6.385. Parágrafo 8º. As aplicações em fundos mútuos de privatização são nominativas, impenhoráveis e salvo as hipóteses previstas nos incisos 1 a 4 e 6 a 11 deste artigo, e o disposto na Lei 7.670, indisponíveis por seus titulares. Parágrafo 9. Decorrido o prazo mínimo de 12 meses, contados da efetiva transferência das cotas para os fundos mútuos de privatização, os titulares poderão optar pelo retorno para a sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 10. A cada período de 6 meses, os titulares das aplicações em fundos mútuos de privatização poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza. Parágrafo 11. O montante das aplicações de que trata o parágrafo 6º deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 12. Desde que preservada a participação individual dos cotistas, será permitida a constituição de clubes de investimentos, visando a aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização. Parágrafo 13. A garantia que alude ao parágrafo 4º do artigo 13 desta lei não compreende as aplicações a que se refere o inciso 12 deste artigo. Parágrafo 14. O imposto de renda incidirá exclusivamente sobre os ganhos dos fundos mútuos de privatização que excederem a remuneração das contas vinculadas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no mesmo período. Parágrafo 15. Os recursos automaticamente transferidos da conta do titular no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em razão da aquisição de ações não afetarão a base de cálculo da multa rescisória de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 18 desta lei. Artigo 32. Ficam convalidados os atos praticados com base na medida provisória 1481. Artigo 33. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 60 dias, baixando as instruções necessárias à sua execução. Artigo 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 35. Revogam-se a Lei 8.031 e as demais disposições em contrário.